O Robson está terminando. O Arthur. Fez, Arthur? O da aula passada está no grupo, é da página 97 e 98. O que? Eu não estou entendendo. Tá mudado o quê? Ah, mutado. Ah, entendi. É, eu vi. Tava mesmo. Tiago, você conseguiu fazer? Conseguiu, Tiago? Quero saber se o Tiago tem dúvida. Conseguiu fazer? Tem pergunta? Tiago, não sei se ele está me ouvindo. Pode mandar no WhatsApp, se for o caso, Tiago. Ah, você está mandando aqui no WhatsApp, né? Eu fiz a quarta, me falta mais duas. Beleza. Certinho. Tranquilo. Ok. Ó, nós, então, estamos no livro número 8, que o tema é Network e Cibersegurança. Esse é o tema do módulo. Nós fizemos o exercício da página 97. Algumas pessoas estão terminando. E 98. Hoje nós vamos entrar na aula número 5. Hoje nós vamos falar na aula número 5. Qual que é o tema da aula? Dessa aula número 5. O tema da aula, eu vou colocar para vocês aqui. O tema da aula é esse aqui, ó. Compartilhar a tela, que é o módulo que a gente está, é o módulo 8. Módulo 8. Fala de cyber, segurança e network. Certo? Esse é o módulo. E a aula, nós estamos na aula número 5. Aula número 5. Network. A aula é endereçamento. A aula é aula 5. A aula 5, ela fala de endereçamento. Endereçamento de rede e o fim
do IPv4. Esse é o tema. Beleza? Cibersegurança e endereçamento. Ok? Vamos lá. A primeira coisa que ele fala aí nessa aula 5 é os objetivos. Existem alguns objetivos. Número 1, conhecer o funcionamento do IPv4. Número 2, conhecer as máscaras de subrede. Número 3, calcular as máscaras especiais, entender o esgotamento do IPv4. E número 6, entender o IPv6. Esses são os 5 temas que a gente vai abordar. Número 1, o que é? Nós vamos falar um pouquinho do IPv4. Como que funciona, né? Quando o computador ele se conecta a uma rede, esse computador ele precisa de um endereço IP. Ok? Em outras palavras, endereço IP ele é igual a um número de RG que cada ser humano tem, CPF, né? Cada pessoa tem. Ele é único. Ele não pode repetir. Então, na verdade, é isso. O IP é parecido com isso, né? Ele pode ter 2 tipos de números, né? Quando eu estou trabalhando com essa característica do IPv4. Eu posso trabalhar ele com variável, que vem realmente, ele continua sendo um número único, só que ele muda toda vez que você liga a máquina ou reinicia. Por isso que vem o termo variável. Um variável vem do termo que é utilizado para a mudança que acontece quando é reiniciada a máquina, ou a rede é reiniciada por algum motivo. Tirei o cabo de rede, a energia acabou. Deu para entender? Então, nós vimos o que é o IP, esse IP, né? Vimos que o IP ele pode ser variável, que ele muda toda vez que a rede é reiniciada, ou fixo. Variável ou fixo. O fixo, ele não se altera. O IP fixo é um número que ele não se altera. O número fixo é isso, é um número que não se altera. Sendo um número que não se altera, ele pode ser configurado ou não. Esse IP fixo. IP é toda máquina que está na rede, todo equipamento que está na rede precisa de um IP. Tá? Precisa de um IP. Não tem como existir uma máquina na rede sem o número do IP. Agora mesmo vocês estão na rede, cada um de vocês tem um IP. Tá? Ok? Então, o endereço IP é fornecido. Quem te fornece? Quem te dá esse número? Né? É um protocolo chamado protocolo DHCP. Esse protocolo é o seu provedor de internet,
que ele tem um servidor que ele te fornece. Você precisa do IP que é fornecido pelo o protocolo DHCP. O endereço IP é o que permite endereçar o host, identificá-lo na rede. Esse identificar o host, sabe o que é identificar? Identificar e dizer, ó, existe 10, 50 mil máquinas de uma rede, seja ela qual for. Então, tudo que você faz, ele vai identificar o número da sua máquina e a rota, todas as informações, tá? Então, alguma dúvida até aqui, gente? Deu para entender aí o que é o IPv4? Deu para entender, o Arthur? Robson? Tiago? Deu para entender? Sim? Tem dúvida? Arthur, sim. Alguém mais? Robson? Entendeu? Tiago, deu para entender? Ó. Outra coisa importante é entender como que é composto ele. A gente já entendeu o que ele é, quem fornece, para que serve. Como que é composto ele? O IPv4, eles são endereços compostos por 8 octetos de 8 bits cada. Esses octetos são blocos de 3 números, né? E não 8, ok? Então, são blocos de 3 números. O que acontece é que os blocos têm 8 números em decimal, que variam de 0 a 255, pois em binário eles variam de 0, 0, 0, 4, 0, no espaço 4, 0, ou 4, 1, no espaço 4, 1, porque ele trabalha com o termo binário. O binário ele é 0 e 1. Né? Formato de endereço IP geralmente é 3 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números, um após o outro. E cada um desses números vão de 0 até 256, do jeito que foi 255, na verdade. Né? Tradicionalmente, os IPs são divididos por classes, tá? Esses IPs são divididos por classes, dependendo da classe, os blocos representam a rede e o host. E a variação desses blocos determina a quantidade de redes possíveis em cada classe e a quantidade de host em cada rede. Então, esses números têm uma parte dele que vai representar a rede que esses hosts estão. O que é hosts? Hosts, equipamentos, impressoras, smartphones, computadores, tablets que estão ligados na rede, certo? Então, esses números têm uma parte, dependendo da classe, uma parte vai representar a rede, dependendo da classe, vai representar as máquinas. Em redes de classe A, nós temos classe A, classe D, classe C, né, que são os tipos de classes, certo? O host de classe A, né, os primeiros bits identificam a rede, e os demais bits representam o host. Então, classe A, os primeiros números é a rede, representa a rede, né?
Em uma rede de classe B, já muda. Se os 8 primeiros representam o host, na B, os 16 primeiros bits identificam a rede, né? Já muda, né? Já são 16 e ele muda, né? Os primeiros 16 representam, aí, né, na classe B, representam a rede. E o restante, que é o host. Né? Então, ele fala aí, ó, que na classe B, os primeiros identificam a rede e os demais identificam o host. Na classe C, uma rede de classe C, apenas os 8 bits representam o host. E os 3 octetos representam a rede. Na classe C, só os 3 últimos números que representam a rede. Os outros primeiros já são os 8 primeiros já são representados pelos hosts. Tá? A classe C geralmente são usadas em redes locais, domésticas, né? E permite um número máximo de 254 hosts na classe C, no máximo 254 hosts conectados, pois os endereços terminados em 0 e 255 são reservados respectivamente para o endereço da rede e de algum teste que você pode fazer. Existem algumas faixas de classes reservadas para a classe que pode ser usada de acordo com algumas regras. Outras não podem ser usadas, pois são IPs fixos variados, comprados por empresas logo que a internet surgiu. Geralmente, as faixas de IP de classe A e B. Certo? Ele cita aí que ainda existem endereços como, né, por exemplo, o IP 127.0.0.0.1 é um IP normalmente ativo para a verificação de servidores. Certo? O que é máscara de rede? A máscara de rede não tem como falar, é impossível falar de IPv4 sem falar de máscara de rede. A máscara de rede, para que serve? A máscara de rede é o que identifica ou define quais serão os bits da rede e quais serão os bits do host em sequência às classes dos IPs. Então, a máscara de rede é que define quais são os bits da rede. As máscaras de redes são endereços especiais, que a princípio contém apenas octetos completos com bits 0 ou bits 1, ou seja, tendo valor de 255 ou 0 em cada posição. Digo a princípio, pois existe um tipo de divisão, utilizando octetos e as máscaras especiais. Uma classe que denominada A tem uma máscara de 255.0.0.0. Uma rede de classe B, ele já tem 255.0.0. De classe C, já é 255.0. Então, a máscara, não precisa ficar preocupado, que normalmente a máscara ela é uma regra de acordo com o tipo que você utiliza. Então, não precisa ficar tão preocupado nesse aspecto, porque ela vai sempre identificar aí, né, de acordo com o tipo e o número de máquinas que vão ser acopladas a ela. Certo? Ele vai falar um pouquinho das classes. Por exemplo, página 104, dá um exemplo.
A gente está falando do protocolo IPv4 e as máscaras de rede. A classe A, ó, a gente consegue ver aí, ó, até onde ela vai. Ela vai do 1.0.0.0 até o 1.2.6.256, 255, 255, 255. Tá? Ele fala as máscaras que tem que usar, ó, e o que representa ela. Então, a classe A começa no 1, vamos dizer assim, ele vai até o 126, isso falando do primeiro número, e os outros vai tudo até o 255, que é o último número aí. Então, na página 104, ele mostra como que é a divisão de classes. Olha lá, a classe B já começa no 128. Por quê? O 127.000, ele é para o localhost, né? Então, a classe B ele começa no 128 e vai até o 191, 255, 255 e 255. Não pode esquecer que entre os números, entre 3 números, vai ter sempre um ponto. Você consegue ver isso aí, ó. Olha lá. Aí, a classe C, e ele vai indo, né? A classe C já começa no 192, vai até a 223. A classe D começa no 224 e vai até a 239. E a classe E começa no 240 e vai até o 255, né? Que é o último aí, certo? Então, é as classes e as suas máscaras. Cada um tem a sua máscara apropriada, máscara de rede que é obrigatório colocar, tá? Ele fala do bloco de endereços, normalmente, que é uma descrição relacionada ao endereço. Quando eu utilizo uma barra no final, eu estou fazendo uma comunicação com uma determinada porta. O que é porta? É uma entrada de informações em um equipamento. Então, eu posso usar esse barra no final para me comunicar com uma certa porta. Existe porta de comunicação com a máquina pela rede, usando o IP. Então, essa porta de comunicação da página 105 seria uma maneira que eu utilizo para entrar em comunicação com a máquina pela rede, né? E eu consigo fazer a comunicação usando essas portas. Endereço de rede. O endereço de rede nada mais é que um bits que identifica a rede, seguindo pelos blocos de bits que identificam o host, né? Ele dá um exemplo disso aí, certo? Que é o IP, o IP de cada máquina. Cada máquina ele tem um IP. Tá? Existe um IP que é usado para que informações sejam enviadas para todas as máquinas, que é esse blockcache aí. Blockcache, ele é um endereço que eu utilizo para enviar uma informação para todas as máquinas. Então, da mesma maneira que ocorre com o sinal de TV ou rádio, o endereço blockcache, ele é um endereço pelos bits que identificam a rede. Todos os bits que identificam o host no valor 1 ou 255, então, esse blockcache ele é um endereço que é enviado a todas as máquinas, ok? Que eu posso usar. Então, isso que é blockcache. Ele fala aí também das redes consideradas redes privadas. São redes privadas, são usadas alguns endereços e algumas faixas de IP
que foram reservadas dentro de cada uma das classes. Então, essas redes privadas são redes que são identificadas e separadas para uma determinada finalidade. Tá? O endereço 0 com fim, que é definido na faixa desse endereço aí, ó, /16. Eles não são roteáveis e não podem receber ou enviar pacotes para a internet. Então, existem IPs que são específicos para um determinado fim. E aí você não pode usar ele para se comunicar com nenhuma máquina, né? Que é os números separados, né? Que são essas redes privadas, são um número de IP específico para uma determinada coisa. As máscaras de tamanho variável, o que é isso? São máscaras de tamanho variável, são um assunto interessante, principalmente porque é possível usar o melhor, né, a melhor divisão do IPv4, que é o Classless e o Interdomínio, que foi criado em 1993, né, porque muitos IPs, principalmente da classe A e B, eram desperdiçados com empresas que compravam essas faixas e não chegavam nem perto de utilizar a quantidade de hosts disponíveis. Então, as empresas compravam e não tinha utilidade nenhuma. Então, ficava preso em nenhum tipo de provedor sem a finalidade nenhuma. Então, o máscara variável, ela tem essa finalidade para impedir que isso aconteça, né, de ficar IP sem utilização, tá? O esgotamento, o que é o esgotamento do IPv4? O que seria isso, né? Ele até fala essa informação na página 108, o esgotamento do IPv4, né? Não sei se vocês conseguem imaginar o que aconteceria se todos os IPs válidos do mundo ficassem ocupados. E quando você fosse conectar à internet, não houvesse nenhum endereço de IP disponível para que isso acontecesse. E você precisasse esperar que o outro usuário parasse de usar e liberasse um endereço para que você pudesse se conectar à internet aí, né? Grande rede mundial de computadores. Então, isso acontecia com o IPv4. Né? Eles estavam acabando a quantidade de sequência de IP. Porque o IP é o seguinte, quando você entra, aquele IP fica ocupado por você. Entendeu? Até você sair da internet. Quando você sai da internet, e aí o IP ele é desocupado. Você desliga a máquina, né? Então, o esgotamento seria isso. Precisava de uma solução nesse aspecto. Então, isso quase aconteceu, mas não chegou a acontecer do esgotamento, né? Na verdade, a quantidade de IP é limitada. E no começo da internet, grandes empresas ficaram com faixas inteiras, limitando ainda mais já restrita a quantidade de endereços existentes. O estoque de IPs no Brasil acabou em meados de 2012 e novas faixas só são distribuídas pelo NINC-BR, com a finalidade de transmissão para um novo protocolo, que irá tornar o lugar do IPv4. Né? Precisava de uma nova certificação, um novo protocolo, uma nova definição de número, né, que identifica a máquina. Que o IP é isso, o IPv4 é isso. Né? A internet não iria parar o mundo, né? Iria travar, nem aconteceu isso, um bug do milênio. Essa é a velha que só quem tinha nascido nos anos 2000 que viveu isso, né? Que viu falar desse bug do milênio. Se falar por causa da data do computador ali, né? Então, existe uma solução
e ela existe há algum tempo, bem antes do esgotamento, né, acontecer no Brasil, ou mesmo na Ásia, na Europa, onde ocorreram o primeiro. Então, o que aconteceu? Eles criaram um outro protocolo, chamado IPv6. O IPv6, ele já não usa, essa foi a solução, a elaboração de um outro protocolo. Por quê? Lembra que o IPv4, ele é lá 3 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números? A gente viu as classes e tal. Agora, se quando ocupava um determinado número, ele ia esgotando, né? Agora, com o IPv6, não acontece isso mais. Por que não? Por que não? Porque agora, há algum tempo já, na verdade, se utiliza o IPv6. O IPv6 ele mistura, né? Números, letras, acentos, e ele tem uma regra diferente. Ele não usa um ponto, ele usa 2 pontos. E ele trabalha aí com os números hexadecimal, então ele mistura número, letra, né? E faz essa mistura, até códigos, né? Então, o IPv4 ele não trabalha com 8 octetos, igual era no IPv4. O IPv6 ele trabalha com 128 bits. Então, ele é muito maior, então ficou uma infinidade. Então, ele usa 2 pontos, né? Ele usa assim, né? Por exemplo, igual está aí na apostila, 2561, 2 pontos. E são separados por 4 caracteres agora. Aí tem mais 4, vamos imaginar, mais 4 caracteres, 2 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Eles são 6 separações, né? E ele vai indo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São mais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 separações. Tem 8 blocos, né? 8 blocos, assim. Com 4 caracteres. 1, 2, 4, né? 5, 6, 7, 8. É assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um exemplo, isso aqui é um exemplo, né? Isso aqui é um exemplo de como é o IPv6. E é desse jeito aqui. Diferente do IPv4, que a gente viu que ele é separado por um ponto e só trabalhava com número, né? Já o IPv4, ele era assim, né? Por exemplo, 192.168.1.1. Esse é um exemplo do IPv4. Então, olha a diferença, né? IPv4 e IPv6. Então, esse aqui que ia aconteceu o esgotamento. Acabou, né? Porque se alguém entrasse e usasse esse número, não tinha como usar mais, né? Então, veio a necessidade de realmente ter um novo protocolo. Aí teve a necessidade de criar e ter aí o IPv6. Tá? Ele tem aí, dentro do IPv6, tem alguns tipos de endereços. Igual tinha no IPv4, não tinha lá o estático e o dinâmico, que é um exemplo dado técnico aí. O estático não mudava, o dinâmico ele mudava toda vez que ligava o máquina. No IPv4, no IPv6 também tem, mas não exatamente isso, né? E tem um chamado unicast, que é um endereço padrão de interface, de pacote, e vai somente para aqueles interface similar. Tem o unicast, que é um tipo de endereço que identifica um grupo. O multicast, que é um endereço
semelhante ao Unicast e também identifica um grupo de interface. Porém, ao invés de entregar apenas para a primeira interface que aparece, o Multicast entrega todas as interfaces. É essa a diferença, certo? Do Unicast para o Unicast e o Multicast, certo? Esse capítulo ele é menorzinho, né? Não tem tanto conteúdo assim, não. Tá? Ele falou aí do endereçamento de rede e o IPv4 e o IPv6. Sempre os exercícios são relacionados aos temas que eu falei. Ó, também vai ter um exercício desse aí, ó, que é o exercício desse capítulo. Eu vou colocar no grupo. O exercício da página 111. e 112. É os dois aí, certo? Eu coloquei lá no grupo, que é relacionado a esse capítulo. É muito preocupante isso, mas consegue, tá? Ela consegue. Dependendo se ela tiver conhecimento também, né? Ela consegue. Consegue sim, Arthur, fazer esse tipo de acesso. Por isso que o IP é muito importante. Que não seja passado, né? O IP é um número único. Se a pessoa tem o IP, ela consegue fazer algumas mudanças, sim. Entendeu? Por isso que é bom antivírus, né? Habilitado foi o Windows 10, recurso lá da proteção do firewall, né? O firewall do próprio Windows. Quanto mais segurança, melhor. Entendeu? Gente, na aula que vem nós vamos falar da aula número 6, que é endereçamento de IP e servidores. Nós vamos falar na aula que vem de endereçamento de IP e servidores. Certo? Que é o tema da aula que vem. Beleza?